Eu assisto Bake Off Brasil, né? E, enfim, tô assistindo essa temporada desde o início e vou assistir até o final, independente de como seja o resultado. Assim, ao que tudo indica, vai ser um resultado que eu não quero mais fazer o quê? Enfim. Apesar disso, eu quis falar sobre Bake Off antes de falar realmente sobre a temporada do Bake Off, tá? E aproveitando que zero pessoas me pediram, preferi falar meio logo. Então, o que eu quero comentar é principalmente a mudança que teve, né, de elenco nesta temporada. Vou começar com os homens, que é uma coisa mais fácil, né, porque eles mudaram quase sempre. Então, não houve algum deles que tenha, tipo, se tornado a cara do Bake Off, digamos assim. Então, tipo, a entrada, né, por exemplo, do André Mifano não é algo assim que acaba sendo uma mudança assim tão intensa quanto, por exemplo, a entrada da Fabiana Carla e a entrada da Carole Crema. A Fabiana Carla, eu adoro ela. Sério, eu acho ela uma ótima atriz. Ela me parece uma pessoa querida e humorista fantástica, e eu tô amando ela como apresentadora do Bake Off. Assim, isso não significa que eu não gostasse da Nádia, eu gosto da Nádia, tá? Mas eu sei também, tipo, que ela tá com questões pessoais, então eu acredito que realmente tenha sido melhor ela estar afastada agora, né? Mas, enfim. Agora a outra mudança, que é a saída da Becca. O que acontece? Eu já falei, né, que eu gosto muito do Bake Off, foi o Bake Off que fez eu... Às vezes eu falo Bake Off e às vezes eu falo Bake Off, assim, tudo bem junto, tá? Foi o Bake Off que me fez me interessar pela confeitaria, por fazer bolos, experimentar, assim, fazer principalmente, porque a seletividade alimentar existe. Então, fazer coisas diferentes e tudo mais foi pelo Bake Off, né? Mas principalmente pela Becca. Então, assim, a Becca Milano é uma pessoa que também, pelo que eu vejo, eu gosto muito, né? Sempre tive a voz dela na minha cabeça quando eu faço alguma coisa errada na confeitaria, que é muito constante, na verdade, porque, tipo, às vezes é difícil e às vezes depende de como você tá, já não funcionam as coisas, né? Mas, enfim, e isso sem contar que ela meio que dava o tom, né, do programa. Tipo, ela não estava lá desde o início, né? A primeira temporada foi com a Carol Fiorentino, que inclusive, na verdade, eu assisti a primeira temporada depois de ter visto a Carol como jurada, então... A Carol como apresentadora, desculpa. Então, pra mim foi um choque ela como jurada. E eu gosto muito dela também. Mas enfim, a Becca, ela meio que foi criando e se tornando o rosto, né, do programa e tal. E enfim, eu acho que ela é uma referência para muitos confeiteiros e tudo mais. Mas ela decidiu sair do Bake Off, pelo que eu entendi, né? Que foi a escolha dela. E eu pensei, pronto, acabou o programa. Nunca mais vai ter sucesso, nunca mais vai ser bom, e é isso. Mas entrou a Carole Crema, que eu não conhecia. O que eu achei positivo, assim, extremamente positivo, estou gostando muito da Carole, tá? Eu estou achando super positivo que a relação dos dois jurados e principalmente o comportamento da Carole não é, tipo, tentando reproduzir o que era antes, sabe? Ou como era antes. Eles estão criando, desenvolvendo o tom deles mesmo. E eu acho isso ótimo. Eu acho isso sensacional e perfeito, né? Porque não adiantaria nada a Carole chegar e se comportar como a Becca, por exemplo. Não funcionaria e seria muito esquisito. E provavelmente teria um retorno muito negativo. Mas enfim, eu adoro o jeito que ela mastiga.
pra mim, assim, as dancinhas, quando ela gosta de uma comida, assim, de um bolo, de alguma coisa no doce, né? Bom, às vezes tem salgado também, mas enfim. É uma coisa também que me agrada. E, enfim, estou gostando dessa mudança, principalmente pela outra questão que eu acredito que a ideia deles era retornar ao simples e, por exemplo, pra Beca, que já estava lá há 9 anos, eu penso que seria muito complicado ela vê o progresso dos confeiteiros e daí retorna para aquela coisa mais tipo um bolo mal feito. Não mal feito, né? Porque eles estão lá numa competição, porque eles são bons o suficiente para estar lá na competição. Mas, tipo, ela retorna naquele ponto. E eu sinto, assim, que era uma coisa que não estava acontececendo. Então, eles tentavam sempre aumentar o nível e isso estava dificultando muito a vida dos participantes mais novos, né? Das últimas temporadas. Então, às vezes, os preparos ficavam péssimos, né? E, tipo, isso obviamente não significa que os confeiteiros são ruins. Inclusive, tenho carinho por muitos deles. Então, eles voltaram para essa questão das receitas supostamente simples, mas que a gente vê que não são tão simples, porque às vezes eles determinam como fácil, tranquilo de fazer, e o pessoal sofre. E eu tô rindo porque eu me identifico, entendeu? Tipo, às vezes você vai fazer uma ganache, tá tudo bem, tudo legal, tudo bom, e outra vez você vai fazer uma ganache, simplesmente já tudo errado. Tipo, é a mesma coisa, misturar chocolate com creme de leite, é a mesma proporção. Às vezes vai, às vezes não vai. Agora, por quê? Tem vários motivos de porquê, mas a gente não vai entrar nisso agora, tá? Mas, enfim, então eu me identifico com essas dificuldades e tudo mais. Mas, de maneira geral, eu estou gostando do programa, dessas mudanças e tal. E, de maneira geral, dos participantes também. Um ou outro não, mas, enfim, depois eu vou fazer um apanhado. Alguém pediu? Não, mas depois eu vou fazer um apanhado sobre a temporada e falar um pouco mais sobre os participantes e sobre as provas. Enfim, tchau!